Oi, gente, eu sou a Tatiana Danelon, do mestrado acadêmico em matemática da UJF, e vou apresentar esse trabalho, um caso curioso para problema tipo obstáculo. Bom, vou apresentar então uma introdução, o modelo para o problema da torção elastoplástica, que é onde esse exemplo está aplicado, a equivalência com o problema do obstáculo, apresentar esse exemplo em específico, que seria o meu caso curioso, os resultados e discussões obtidos nas simulações numéricas e as considerações finais sobre o tema. Primeiro, eu queria situar quem nunca ouviu falar em problema de torção elastoplástica. Essa figura aí à esquerda ilustra, o principal, que é uma barra com a extremidade de baixo fixa e eu aplico um torque, um momento na parte de cima. Então, vai acontecer nessa tensão transversal que está sendo mostrado aí na figura direita. Cada ponto P vai rotacionar em um ângulo beta até uma nova posição P'. Só que é claro que se a barra está fixa embaixo e o torque na parte de cima, esse ângulo varia de uma seção para outra. A gente vai assumir aqui que essa variação é linear. Então, beta é igual a um θ vezes z, a coordenada z. E esse θ, que é o ângulo de torção por unidade de comprimento, vai ser usado aí na formulação daqui para frente. O objetivo, então, do problema de torção elastoplástica, que eu vou chamar de PTE aqui agora daqui para frente para encurtar, ele visa definir as regiões de plasticidade que vão ser formadas na seção transversal de uma barra torcida. O que seriam essas regiões de plasticidade? É onde a deformação que teve no material, mesmo depois que eu retiro o carregamento, não volta totalmente ao estado original. Então, parte da deformação virou permanente. Passando aí para o modelo matemático, a solução do PTE satisfaz essa desigualdade variacional aí. O canabla, que é o conjunto de deslocamentos admissíveis, originalmente ele é dado assim em função da norma do gradiente da solução, que tem que ser menor ou igual que 1. Quando ela é igual a 1, ocorre plasticidade. Quando ela é menor que 1, o material ainda está no regime elástico. E C, que está na direita e da desigualdade variacional, é uma constante que vai englobar propriedades físicas do material e aquele ângulo de torção θ. Agora, falando sobre o problema do obstáculo, na sua forma clássica, ele é apresentado como está aí na esquerda, por uma membrana elástica. A membrana está representada aí por esse U, ela está se deslocando para baixo por ação dessa F. E o que está restringindo esse deslocamento é a psi, que seria o nosso obstáculo, onde ocorre o contato entre a membrana e o obstáculo, é chamado conjunto de coincidências. Em 71, então, Bressis apresentou uma equivalência que possibilitou reescrever o problema da torção elastoplástica para esse conjunto KD, que é bem mais conveniente para a gente, principalmente em diferenças finitas. Ele é mais fácil de discretizar do que a norma do gradiente do outro caso. Aqui a gente relaciona o deslocamento com essa função D, que seria o obstáculo, que é a menor distância de cada ponto até a fronteira, onde o deslocamento é igual a D, ou seja, tem um contato com o obstáculo, seria a região plástica, e onde o deslocamento é menor que D, seria a região elástica. O exemplo específico aqui que a gente quer tratar foi apresentado por Glowinski em 81, e C varia dessa forma aí, com valor positivo, valor negativo e valor nulo, num quadrado unitário. Para ficar mais clara essa variação, ela está em formato de figura, e a figura à direita é a imagem que ele mostra lá como resultado dessa variação. Observe que tem uma região central que já é o primeiro indício para a gente desconfiar, entre aspas, desse problema, porque as regiões plásticas sempre partem da fronteira. Essa é uma região avulsa aí no centro. Só que em nenhum momento ele fala que essas regiões são plásticas, ele apenas fala que são regiões em que o gradiente se iguala a 1. Aplicando então essa variação de C nos nossos códigos, usando o algoritmo de complementaridade mista FDA-MNCP para achar a solução, são obtidas essas duas figuras. A figura da esquerda mostra a membrana aí no meio, que tem essa ondulação, e a pirâmide de cima e de baixo são os obstáculos. É fácil ver que só dá para se formar 4 regiões de plasticidade de fato, onde tem um contato com a pirâmide de cima e aqui com a pirâmide de baixo. Só que quando a gente avalia o gradiente da solução nessa figura à direita, dá para ver que de fato essa distensão que tem aí na membrana na parte central causa um aumento do gradiente ali,
que não só alcança 1, como também ultrapassa, dá pra gente ver nessa barra de cores aí. Bom, então, pela equivalência apresentada anteriormente, deveria ser possível obter toda aquela região destacada através do critério de contato. Só que a gente viu que isso não tem como acontecer, não tem como aquela região do meio encostar com um obstáculo. O detalhe que poderia ter sido melhor trabalhado no Glowinski, que pode gerar essa dúvida, é que essa variação de C não tem significado físico. Então vamos entender um pouquinho melhor isso. A C é dada por 2μθ sobre γ. O μ é o módulo de rigidez e o γ é o limiar de plasticidade. Eles podem variar na seção? Podem, porque eles dependem do material. Então, se o material não é isotrópico, se o material não é homogêneo, se eu tenho uma barra composta por mais de um material, eles podem variar. Mas eles nunca podem ser negativos aqui, variar positivo e negativo. Já o θ, que é o ângulo de torção por unidade de comprimento, ele é calculado dependendo do formato da barra, como está sendo mostrado aí embaixo, mas a maioria das propriedades são aí ou da seção ou de propriedades dos materiais. Também não vai variar negativamente. A única coisa que eu tenho aí que poderia variar é o torque. Só que o torque resultante que eu estou colocando no problema ou é positivo ou é negativo. Não tem como ele mudar de sinal ao longo da seção. Então, esse C realmente não pode ter essa variação fisicamente. A gente observa, então, que esse exemplo pode ser pode ser resolvido em KD com aquela equivalência, mas é necessário que depois que a solução foi encontrada, seja feita uma aproximação posterior do gradiente da solução. Então, aquela vantagem na gente usar a equivalência, que é não precisar discretizar o gradiente, cai por terra, e aqui a gente precisa fazer ele de qualquer forma no final para poder capturar essa região. E essa aplicação é interessante do ponto de vista matemático, né? Ela encaixa na formulação, mas as regiões encontradas não definem plasticidade de um material como no PTE, isso precisa ficar bastante claro para discutir esse exemplo. As principais referências que foram utilizadas é a equivalência aí do artigo do Bresis, o exemplo que foi retirado do Glowinski, e esse livro do Rodrigues traz de forma mais geral sobre o problema do obstáculo para quem se interessar. Agradeço a atenção e agradeço também ao professor Sandro Rodrigues Mazorchi, que me orientou na elaboração desse trabalho.